Estamos no mês de novembro, um mês que precisamos chamar a atenção do homem mais do que nunca para a questão dos exames preventivos ao câncer de próstata. Nesse ano pandêmico, devido até à questão da pandemia, a procura dos homens nos consultórios diminuiu bastante. E, é claro, temos que se preocupar com a questão do vírus, mas também não podemos deixar que as outras doenças de lado. O câncer de próstata está ali no top 3 dos tipos de câncer que mais acometem, portanto, os homens. E se descoberto em fase inicial, as chances de cura elas são imensas. E hoje temos diversos tipos de tratamentos disponíveis. E é justamente para falar um pouco sobre esse assunto tão importante sobre a saúde do homem, a gente vai ouvir aqui o médico que é radio-oncologista aqui pelo estado do Paraná, Dr. Henrique Ballone. E ele fala um pouco, traz essas novidades em tratamentos que hoje estão disponíveis para aqueles homens que forem fazer os seus exames e acabarem, portanto, descobrindo que estão ali com o câncer. São tratamentos, então, de longos e curtos períodos, dos mais diversos e, claro, que trazem até mais qualidade de vida para o homem. Fique sabendo e, claro, procure um médico. Em homens, né, a incidência ela é o segundo depois de câncer de pulmão. O que acontece? O câncer de próstata, ele tem uma alta incidência e uma mortalidade não muito elevada, já que é uma doença geralmente de crescimento lento, né? Mas você consegue tratar muito bem o câncer de próstata, já que você consegue detectar, tem uma chance de detectar ele de um momento muito precoce. Isso faz toda a diferença para a gente conseguir um tratamento eficaz e com baixa toxicidade. E por isso que é importante a gente estar falando sobre esse tema, para alertar os homens, né, que eles devem sim procurar o seu médico. A gente tem notado que na pandemia, por conta de tudo que aconteceu, as pessoas se ausentaram um pouco das consultas de rotina. Em vista disso, existem alguns estudos tentando estimar qual é o problema disso. E já tem alguns estudos já internacionais dizendo que provavelmente a gente vai começar a detectar alguns tumores numa fase mais tardia pela falta desses campanhas de prevenção e desses exames de rastreamento. Então, a gente está começando a pedir para que as pessoas voltem, mas que voltem sim a se cuidar em relação a programas de rastreamento para não deixar esse tumor ser detectado numa fase mais tardia e que se torna um tratamento muito mais complicado e, de certa forma, com possibilidade de cura menor, né? Então, hoje, a recomendação é que os homens voltem sim a fazer o seu rastreamento. Eu sempre falo que câncer é uma doença de múltiplos fatores, né, que desencadeiam o câncer. Existe aquele fator que é intrínseco à nossa genética e existe aquele fator ambiental. E quais são eles? É aqueles hábitos que a gente sempre diz, fazer atividade física, se expor ao ar livre, né? A gente ter alimentação saudável, balanceada, evitar tabagismo, evitar etilismo. Todos esses fatores, eles de certa forma, eles aumentam o risco e a chance de a gente ter um tumor. Ser ele da próstata, do intestino, ou na mulher no caso de mama, ou no pulmão, de certa forma. Então, todos esses hábitos de vida saudáveis, isso, de certa forma, gera um tabu entre os homens, já que nós, homens, não somos acostumados a ir no médico numa fase mais precoce, diferente da mulher que vai no ginecologista logo depois que começa a menstruar, enfim. Então, isso no homem, geralmente, é mais complicado. Lógico que hoje em dia, esse tabu, eu acho que já a sensação é que diminuiu bastante, as pessoas já estão fazendo esses exames mais precocemente, até com menos problemas, né? Então, eu acho que hoje, essa avaliação do câncer de próstata, ela está se tornando, apesar de existir esse tabu ainda, menos problemática, vamos dizer assim. O tratamento do câncer de próstata, ele envolve basicamente, quando há necessidade, né, dois tipos de tratamento. Um deles é a cirurgia, que é a ressecção completa da próstata, e a outra seria a radioterapia. A radioterapia não é retirada, sim,
é uma irradiação em cima da próstata, tá? Por isso que eu sempre convido os pacientes que têm um diagnóstico de tumor de próstata, que eles avaliem com os seus médicos, tanto urologistas como radio-oncologistas, qual é a melhor alternativa para que ele trate o tumor dele, não só com a eficácia, mas com o menor efeito colateral possível. O tratamento da radioterapia, ele é indicado, ele pode ser indicado como a substituição da cirurgia, né, como um tratamento curativo, substituto da cirurgia, ou ele pode ser usado numa forma que o paciente já operou e a doença voltou, às vezes, na onde operou, e a gente usa esse termo de resgate, ou seja, para a gente esterilizar que ficou alguma célula onde operou a cirurgia. São basicamente os dois principais indicações de radioterapia em câncer de próstata. Graças a Deus, a radioterapia melhorou muito em relação não só à eficácia, se comparando à cirurgia hoje, tá? Hoje tem trabalhos muito grandes, robustos, que dizem que a chance de cura é a mesma da cirurgia, tá? E com efeitos colaterais um pouco distintos da cirurgia. Hoje nós temos alguns tratamentos mais modernos que o paciente a gente oferece um tratamento de 5 dias somente, 5 sessões de radioterapia. Isso envolve, obviamente, uma avaliação prévia, tá? Mas basicamente existem alguns casos que a gente pode oferecer até 5 dias de tratamento, que é um tratamento curto, né? Nos casos mais, digamos assim, avançados, né, que a gente não pode oferecer por N fatores, quando a gente usa esses tratamentos mais curtos, a gente faz o tratamento mais rápido, com mais dose por dia. Mas existem essas diferenças técnicas. A duração do tratamento é muito rápida. Uma sessão de radioterapia hoje, ela dura em média 10 minutos. É muito rápido. Mesmo que o paciente for fazer em 5 dias, talvez aí um pouquinho mais, 15 minutos, mas são sessões muito rápidas que o paciente ele consegue vir à clínica até sozinho, desacompanhado, e sair da clínica e até fazer suas atividades do dia a dia. Hoje, o tratamento de radioterapia pode ser que é um tratamento muito ambulatorial. O problema da próstata é que ela fica numa localização muito particular entre a bexiga e o pênis, né? E o que é o problema? Que qualquer tratamento que você envolve essa região, você pode gerar uma disfunção na parte urinária, né? O que eu sempre digo para o paciente é que quando nós tiramos a próstata, você tem uma nova situação local. Você tem que, você não vai ter mais aquela, entre aspas, válvula que a próstata faz entre o pênis e a bexiga, e os pacientes acabam tendo uma situação nova. E isso, às vezes, acaba acarretando uma certa incontinência urinária. Tá? No caso da radioterapia, como a gente não retira a próstata e sim irradia a próstata só seca, vamos dizer assim, o paciente ele não tem esse risco de incontinência, e sim de aumento de frequência, porque a próstata irrita e o paciente acaba urinando mais vezes. Existe uma irritação da próstata por um período aí de aproximadamente 2 meses aí pós ou peri-tratamento. Íntimo contato com a próstata, ele pode ser lesado durante uma cirurgia e o paciente acaba desenvolvendo, existe um risco de desenvolver uma impotência sexual. E pela radioterapia, essa situação também pode acontecer porque essas artérias e veias, elas podem diminuir de calibre com o passar dos anos e o paciente pode vir a desenvolver uma disfunção sexual a longo prazo. A grande diferença entre os dois é que a radioterapia, essa impotência, ela demora mais para acontecer. Geralmente ela ocorre anos depois. E quando acontece num procedimento cirúrgico, geralmente ela ocorre mais que imediatamente, já que é uma lesão física local, né? E em câncer de próstata a gente tem um sucesso de cura muito grande, apesar de ser um tumor de alta frequência, muitos pacientes a gente consegue controlar muito bem a doença, a gente consegue deixar o paciente, vamos dizer assim, livre da doença. E nessa questão, alguns estudos recentes começaram a avaliar a qualidade de vida, que envolve a parte sexual, a parte urinária e a parte intestinal. E um estudo recente, publicado agora no final do ano passado, ele foi um resultado bastante animador em relação à radioterapia, que os pacientes reportaram, de uma certa forma, um menor efeito colateral em relação à parte urinária e à parte sexual, tá? Então,
não é que a radioterapia não deu efeito colateral, mas os pacientes reportaram, de certa forma, um efeito um pouco menor em relação a isso, em relação a queixas urinárias e sexual no período de até 5 anos. Tanto em relação à cirurgia como à radioterapia, existe sim o risco da recidiva ou da reincidência, né? Essa recidiva, ela tanto pode acontecer no local, na próstata, ou aonde operou a próstata, que é menos frequente, vamos dizer assim, ou uma recidiva, digamos, à distância, quando há uma que a gente chama de metástase, né? Quando a doença ela aparece no osso ou no gânglio à distância, né? Que é a maior frequente. Graças a Deus, isso é a menor parte dos pacientes. Por isso que depois do tratamento, o paciente ele entra em monitorização. Esse paciente ele é monitorado por vários anos, porque se acontecer isso, a gente consegue oferecer também um tratamento mais precoce, sem o paciente estar com uma evolução muito grande da doença, se tornar mais difícil esse resgate do paciente quando a doença evolui para os outros locais. Tenham hábitos de vida saudável e cuidar do risco da infecção viral do coronavírus é muito importante, mas não deixe de cuidar das outras partes do corpo. Eu sempre brinco com nossos pacientes, o cobertor é curto, convido todos a ter hábitos de vida saudável, né? E a gente sempre brinca, não precisa ser radical, mas tenha hábitos de vida saudável, faça suas atividades físicas regulares, tente se alimentar com alimentos mais saudáveis, na maior parte das vezes, né? Tenha hábitos de vida saudável. E aqueles momentos de a gente precisa celebrar ou precisa escapar um pouquinho, né? Mas que sejam momentos pontuais e não seja isso uma rotina, né? Então, esse é o recado que eu dou para todas as pessoas, né? Então, fica aí a mensagem. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan.